Oi, oi, pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Prontos aí para mais uma aula de biologia? Tudo tranquilo, tudo certo? Vocês estão em casa? Que agora o mais importante é que fique realmente em casa, né? Gente, então é o seguinte, o que eu peço para vocês? Acredito que do mesmo jeito que nós professores estamos aí se adaptando com esse ensino à distância, vocês também estejam, né? A princípio parece uma coisa meio diferente, meio estranha, mas aos poucos a gente vai se acostumando, a gente vai, né, arrumando formas. E aí eu queria pedir para vocês o seguinte: antes das nossas aulas, não só da minha matéria, mas de qualquer aula, se organizem, sentem num canto para estudar, onde vocês estejam, né, consigam se concentrar, peguem o caderno da matéria, a apostila, para que vocês consigam aí realmente ter esse contato e fazer a aprendizagem, certo? Então vamos lá. A gente, na verdade, ficou faltando eu falar só sobre uma coisinha bem rápida do módulo 3, que é a questão das pirâmides alimentares. Lá na página da apostila, na matéria de biologia, na página 285, vocês vão ter o desenho de uma pirâmide alimentar. O que é uma pirâmide alimentar? É uma forma que os nutricionistas e todos os profissionais aí da área de alimentação, de saúde, fizeram para mostrar qual é a melhor forma, né? Quais são as proporções, quais são os grupos de alimentos que nós precisamos ingerir e quais são as proporções, né? As quantidades adequadas. Claro que tudo isso depende da idade do indivíduo, das atividades que esse indivíduo faz e também da região onde ele mora. Tem regiões que eu tenho mais acesso a um alimento, em outras eu não tenho, eu tenho a outros alimentos. Então, claro que é uma ferramenta adaptável, mas a pirâmide alimentar, ela tenta aí, o objetivo dela é facilitar e de forma dinâmica, prática, mostrar pra gente quais os grupos de alimentos nós devemos ingerir, as quantidades, as proporções e tudo mais, tá? Então vamos lá analisar essa pirâmide alimentar que a apostila traz. Toda pirâmide alimentar a gente tem que ler, né? Tem que analisar de baixo para cima, tá? Os grupos de alimentos que estão embaixo são os grupos de alimento que nós precisamos consumir em maior quantidade, em maior proporção, tá? Então, aqui na base da pirâmide alimentar, nós temos os alimentos pertencentes ao grupo dos carboidratos, também chamados de glicídios. Quem são eles? Massas, como pães, macarrão, os tubérculos, batata, mandioca, e aí alguns grãos, né, que a gente tem, como trigo, por exemplo. Então esse é o grupo de alimentos, de nutrientes que nós precisamos ingerir em maior quantidade. Acima vem o grupo das frutas, verduras e legumes, certo? Frutas, verduras e legumes, a gente sabe que tem uma grande concentração de vitaminas e sais minerais que são considerados aí como a função reguladora no nosso corpo. Os carboidratos têm a função energética e as vitaminas, os sais minerais presentes altamente nas frutas, verduras e legumes têm a função reguladora. Acima, nós temos o grupo das proteínas, tá? Essas proteínas, onde a gente encontra bastante proteína nas carnes, nos ovos, nos leites e derivados, e as proteínas têm a função estrutural. E aí, aqui no ápice da pirâmide alimentar, nós temos os grupos de alimentos que nós precisamos ingerir em menor quantidade, que são os açúcares, né, presentes nos doces, por exemplo, e o grupo dos lipídios, que são os óleos, as gorduras. Esse é o grupo de alimento que a gente deve se ingerir, porém em uma quantidade bem menor, uma concentração bem menor que um carboidrato. Aí na apostila vocês vão ver que ele sugere aí as porções, né? O que são essas porções? Essas porções, elas estão
levando em consideração 6 refeições ao dia, que é o café da manhã, o lanche da manhã, o almoço, o lanche da tarde, o jantar e o lanche da noite, tá? Então, se vocês forem ver, são 6 refeições. Nas 6, é indicado você colocar aí fontes de carboidratos, fontes de glicídios. Em 3, você precisa colocar aí as frutas, certo? E assim vai. Então, a pirâmide alimentar, gente, ela é uma representação de como ter uma alimentação saudável em quantidades adequadas para promover aí qualidade de vida e também aumento da imunidade, né? Evitar que as pessoas fiquem doentes. Muito bem. Esse era o finzinho do módulo 3. Era o que a gente ficou faltando só sobre o módulo 3. Atenção agora que a gente vai começar o nosso módulo 4. Módulo 4, então, inicia na página 291 da apostila. Coloquem aí no caderno de vocês. Módulo 4, a digestão dos alimentos 1. Agora a gente vai começar a falar sobre os sistemas, começando pelo sistema digestório, tá? Depois a gente vai ver o respiratório, o sanguíneo, o sistema nervoso. Vamos estudar todos separadamente, mas vale lembrar que todos os sistemas eles funcionam em conjunto, um sistema depende do outro. A gente estuda de forma isolada para ficar mais fácil a compreensão, mas todos funcionam ao mesmo tempo, juntos, um dependendo do outro, certo? Então vamos lá. A apostila vai dividir a digestão em 2 módulos. Por quê? O sistema digestório ele é super interessante, ele é muito legal, mas ele tem muitos detalhes e muitas transformações acontecendo. Então, para não ficar uma coisa muito pesada e a cabeça de vocês dar um nó, a gente vai por partes, tá? A gente vai aos poucos. Portanto, a gente começa agora o módulo 4, que é o sistema digestório 1. Na verdade, o título é A Digestão dos Alimentos 1, ok? Página 291. Primeira coisa que eu quero perguntar para vocês, o que é uma digestão? O que é a digestão? Vamos lá. Digestão é um processo que acontece no nosso corpo que tem a função de transformar o alimento. O alimento ele não chega e aí a célula pega e já faz a sua função. Não, para a célula conseguir absorver, esse alimento ele tem que ser transformado. E quem exatamente faz essa transformação é o processo de digestão. Então, a digestão é a transformação dos alimentos para que chegue numa composição correta e adequada para serem absorvidos pela célula e assim desempenhar a sua função. Ok? Quais são as etapas da digestão? A gente tem o seguinte, a gente ingere o alimento, então a gente coloca para dentro, então a primeira parte é a ingestão. Depois dessa ingestão, nós temos a transformação, então essas transformações acontecendo por vários motivos, pelas reações químicas, por vários processos ocorrendo. Depois dessa reação, a gente tem a absorção, então depois das mudanças que foram realizadas, aí sim as células conseguem absorver, então a gente tem o processo de absorção e depois da absorção a gente tem a excreção, que é o quê? Eliminar o que está em excesso, que a gente não precisou usar, que já foi suficiente, a gente já teve disponível, ou então o que é tóxico, o que é prejudicial ao nosso corpo e não pode continuar lá, aí a gente elimina, certo? Então, as etapas da digestão são ingestão. Depois que a gente ingere, a gente tem o que? A mastigação, né? Feita pela boca, e a gente tem também a deglutição. Deglutição é o ato de engolir. Quando a gente engole, nós estamos deglutindo. Ingestão, aí as transformações. Das transformações vem a absorção desses nutrientes e, por fim, a excreção ou eliminação dos resíduos nocivos ou em excesso. Tranquilo? Essas são as etapas da digestão. Aí vem os tipos de digestão, certo? Temos 2 tipos de digestão que podem acontecer no nosso corpo e que acontecem.
a digestão mecânica e a digestão química. O que é uma digestão mecânica? A digestão mecânica, gente, é apenas transformar, mudar o tamanho das partículas do alimento, tá? Então, desse tamanho eu vou reduzir para esse tamanho aqui. Então, na digestão mecânica eu só tenho uma alteração do tamanho do alimento, do nutriente. Já a digestão química, ela vai fazer o quê? Ela, além de alterar o tamanho, ela também altera a composição desse nutriente. Depois vocês vão ver melhor isso. Mas enquanto a digestão mecânica muda só tamanho, só reduz, só diminui o tamanho da partícula, da molécula, a digestão química, ela também altera o tamanho da molécula e ainda ela muda a composição desse nutriente, certinho? Vão ter órgãos que vão fazer só a digestão mecânica, outros que vão fazer só química, outros que vão fazer as duas, certo? Então, ao longo das etapas da digestão, né, do processo digestório, vocês vão ver isso acontecendo. Combinado? Certinho? Aí vamos falar sobre a composição do que o sistema digestório, por quais órgãos, por quais estruturas. Lá na página 292, vocês têm o desenho do sistema digestório, tá? Então, nós temos o quê? Dois grupos aqui, tá? Os órgãos do sistema digestório e nós temos também o que nós chamamos de glândulas anexas, tá? Os órgãos do sistema digestório são aqueles órgãos que vão receber um alimento dentro dele, tá? Então, o alimento vai passar por dentro dele, são os órgãos do sistema digestório. As glândulas anexas, o alimento não passa por dentro dele, mas ele é importante para a digestão, por quê? Porque ele produz substâncias, secreções que serão eliminadas naqueles órgãos por onde o alimento vai passar, facilitando, auxiliando a digestão. Deu para entender? Então, vamos ver isso. Quais são as glândulas anexas? Ou seja, os locais onde o alimento não passa, mas o corpo produz substâncias que serão liberadas lá dentro de um órgão e vão facilitar a digestão. São as glândulas salivares, que ficam na boca, o fígado. Dentro do fígado, a gente tem a vesícula biliar e o pâncreas. Nesses órgãos, ó, o fígado tá aqui, o pâncreas tá aqui e as glândulas salivares ficam aqui na boca. Nas glândulas salivares, no fígado, a vesícula biliar que está dentro do fígado e o pâncreas, o alimento não entra aqui, tá? Simplesmente essas estruturas produzem substâncias que serão jogadas lá, por exemplo, no intestino delgado e a função será realizada. Então, glândulas anexas, o alimento não passa por dentro dessas estruturas, dessas glândulas. Já os órgãos do sistema digestório, aí sim vão receber o alimento. Quais são eles? Boca, tudo começa pela boca, né? O início da digestão é pela boca. A faringe, que é uma estrutura bem pequena, nós vamos falar hoje até ela. Esôfago, que é esse tubo aqui bem comprido. O estômago, que está aqui escondidinho, porque o pâncreas está na frente, mais o estômago. O intestino delgado, que é esse monte de estrutura aqui, né? Essa estrutura gigantesca aqui, na parte de dentro. Intestino grosso e, por fim, o ânus, tá? Então, esses são os órgãos que formam o sistema digestório. Boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso e ânus, glândulas anexas, glândulas salivares, fígado com a sua vesícula biliar e pâncreas. Tranquilinho, gente? Vamos falar então o que acontece na boca e na faringe. O resto a gente deixa para próxima aula, senão fica muita informação, tá? Bom, eu falei para vocês que a digestão química, ela faz a transformação não só do tamanho da molécula, mas também da composição. Como que a digestão química consegue fazer isso? Porque quando acontece digestão química, ocorre a produção de enzimas, tá? Ocorre a produção de enzimas. São essas enzimas, lembra lá
que enzima é uma proteína, já expliquei para vocês. Enzima é uma proteína conhecida como catalisadores biológicos. E qual que é a função de uma proteína no nosso corpo, de uma enzima no nosso corpo? Acelerar as reações químicas, tá? Acelerar as transformações no nosso corpo. Tem reação química que pode demorar bastante para acontecer, não tem problema nenhum, não vai afetar o funcionamento do corpo. Agora, tem reações no nosso corpo que elas precisam ser rápidas, elas não podem demorar. E nessas reações que precisam ser rápidas, ocorre a participação das enzimas, tá? Então, as enzimas atuam para justamente acelerar o processo de transformação. Promover as reações químicas em maior velocidade. Então, vamos aí. Então, isso é uma coisa importante. Sempre a digestão química acontece por meio da ação de enzimas. Para acontecer reação química, tem que ter obrigatoriamente a participação de enzimas, certo? Então, vamos lá. Vamos começar a digestão. Como começa a digestão? Ingerindo um alimento, colocando aí na boca. Nossa digestão já começa na boca. Então, coloquei um alimento na boca, o que eu vou começar a fazer? A mastigar, certo? Então, na boca ocorre a mastigação. Essa mastigação facilitada aí pela presença de dentes, pela presença de língua e pela presença da saliva, certo? Então, eu começo a mastigar. A mastigação é uma digestão mecânica. Por quê? Porque eu estou mastigando e eu estou diminuindo o quê? O tamanho das partículas. Tanto é que quanto mais eu mastigar, menor fica aí o alimento, tá? Então, na boca ocorre uma digestão mecânica que é pelo processo de mastigação, pelo ato de mastigar. Esse mastigar é um processo mecânico que vai quebrar, só vai alterar o tamanho das partículas, o tamanho dos nutrientes, certo? Porém, eu falei para vocês que existe a participação da saliva, né? Toda vez que a gente coloca um alimento na boca, a gente libera lá a saliva. Saliva é produzida pelas glândulas salivares, nós temos 3 glândulas salivares, e essa saliva, essas glândulas salivares produzem a saliva. E dentro da saliva, né, na composição da saliva, tem uma enzima chamada amilase salivar. Se tem enzima, vai fazer o quê? Vai fazer a digestão química. O que essa enzima faz? Essa enzima, ela vai digerir os carboidratos. Se eu me alimentar de um alimento que tenha carboidrato na sua composição, que tenha glicídio na sua composição, a digestão química já começa a acontecer na boca, pela ação da amilase salivar. O que essa amilase salivar faz? Ela pega o amido e transforma esse amido em maltose, tá? Lembrar que o amido é um polissacarídeo, é uma molécula de carboidrato muito grande. E aí, a saliva, contendo a amilase salivar, essa enzima faz o quê? Transforma esse polissacarídeo, que é o amido, em um disacarídeo, que é a maltose. O disacarídeo é a menor molécula de carboidrato? Não, lembra que é o monossacarídeo, tá? Então, eu não encerrei a minha digestão de carboidratos, eu só iniciei, só comecei pela ação da amilase salivar. A amilase salivar, ela também é conhecida como pitialina. Então, se atentem a isso, que pitialina e a amilase salivar é a mesma coisa. O que ela faz? Ela pega o amido, que é um carboidrato presente no alimento, e transforma esse amido, que é um polissacarídeo, uma molécula muito grande, em uma molécula menor, chamada maltose, que é um disacarídeo. Portanto, pessoal, na nossa boca ocorre digestão mecânica pela ação da mastigação e também a digestão química pela presença da enzima amilase salivar presente na saliva, que faz a transformação de amido, que é um polissacarídeo, em maltose, que é um disacarídeo. De uma molécula grandona, a amilase atua quebrando essa molécula, diminuindo numa molécula bem menor. Não é a menor, mas é bem menor do que um poli. Certinho? Muito bem. Mastigamos. A saliva, além da função de
produzir a enzima, a amilase salivar, a saliva tem outras funções, tá? Primeiro, umidificar o alimento. Quanto mais úmido esse alimento está, mais fácil mastigar, mais fácil quebrar. Então, a saliva, ela também lubrifica o alimento, umidifica o alimento, facilitando não só a quebra desse alimento, mas também a passagem do alimento para as outras partes do trato digestório. Então, a saliva é importantíssima pela presença da enzima, por umidificar esse alimento, para que facilite a quebra e também facilite o trânsito, né? A passagem desse alimento para o restante dos órgãos, né? Para o restante aí, para que a digestão continue acontecendo. Tranquilinho? Então, é isso que acontece na boca. O alimento mal entrou e vejam quantas transformações estão acontecendo. Já na boca, digestão mecânica, por diminuição das partículas, e a digestão química pela presença da amilase salivar. Lembrando que a digestão química só vai acontecer em carboidrato. Se eu estiver comendo um alimento que não tem carboidrato, que não tenha o amido, não tem a digestão química. Só que a maioria dos alimentos tem lá o amido na composição. Então, geralmente, já acontecem as duas digestões na boca. Muito bem, engolimos esse alimento, que é o ato de engolir, chama deglutição. Engolimos esse alimento. Aí, o que acontece, gente? Engolimos o nosso alimento, ele tem que seguir, né? Para a digestão continuar acontecendo. Só que aí ele vai passar por uma partezinha pequena, uma estrutura pequena chamada faringe. A faringe é o único órgão que ele faz parte tanto do sistema digestório quanto do sistema respiratório. A faringe é um órgão comum aos dois sistemas, respiratório e digestório. O que acontece? Quando a gente engole, esse alimento tem que ir para o resto dos órgãos do sistema digestório. Porém, a faringe, como ela é uma estrutura comum ao respiratório e ao digestório, o que acontece? Fiz meu desenho, né? Vocês sabem como são os meus desenhos perfeitos, né? Ótimo. Vamos lá. Então, pense aqui, ó. O alimento tá passando por aqui, tá? Aqui a gente tem a faringe. A faringe, ela tem uma estrutura chamada epiglote, tá? Epiglote. O que a epiglote é? A epiglote é como se fosse uma cancela, tá? De shopping, de supermercado, ela abre e fecha. É um pedacinho de cartilagem bem pequenininho. O que acontece? Quando eu vou engolir, quando eu vou deglutir, esse alimento ele pode vir por aqui, que é a parte do sistema respiratório, ou ele pode vir por aqui, que é a parte do sistema digestório. Por quê? Porque aqui a gente tem uma bifurcação, um canal em comum aos dois sistemas, que é onde está a faringe. Para que o alimento vá para a direção certa, a faringe, ela tem uma estrutura chamada epiglote, que é esse pedacinho de cartilagem. Quando a gente está com o alimento na boca e a gente vai deglutir, a epiglote, ela fecha a passagem do sistema respiratório, ou seja, ela faz com que o alimento obrigatoriamente venha para cá, que vai ser o esôfago aqui para frente. Tá? Aqui é a traqueia do sistema respiratório, aqui é o esôfago. Então, a hora que a gente estiver comendo e nós vamos engolir, automaticamente a epiglote presente na faringe, ela se fecha. E o que acontece? O alimento segue o seu caminho por todo o trato digestório. Aí vocês vão falar, mas professora, pode ser que vá lá para o sistema respiratório? Pode, e isso acontece, tá? O que vai acontecer com a gente? Principalmente quando a gente está mastigando e a gente está falando ao mesmo tempo, né? O que não deve, não pode falar de boca cheia. Quando a gente está mastigando e está falando, tá bebendo água junto ou qualquer outro líquido, ou então respira diferente, a gente está falando e respira, o que acontece? Esse alimento, a epiglote pode não funcionar direito, ela pode não fechar e o alimento pode seguir para a traqueia, que é do sistema respiratório. O que acontece com a gente? A gente tem um reflexo na hora, que é um processo chamado de ato reflexo. O que a gente faz? Na mesma hora que esse alimento está indo para o lugar errado, a gente começa a tossir e essa tosse faz com que o alimento volte e aí siga para a direção certa, tá? O ato de engasgar significa
na maior parte das vezes, que esse alimento foi para a região errada, não foi lá para o esôfago, não seguiu a direção que ele precisava seguir, foi para o sistema respiratório. Aí a gente tosse, com essa força o alimento volta e pega o caminho certo, tá? Claro que a gente às vezes tem alguns engasgos que são mais graves, né? Aí a gente tem que dar aqueles tapas nas costas, tudo para fazer uma força para que o alimento volte, certo? Então, esse engasgo é um sinal de que, na maior parte das vezes, é um sinal de que o alimento não foi para o lado certo. Quem garante essa passagem que vá ser corretamente para o sistema digestório é a epiglote. Epiglote fecha o canal lá da traqueia, que é o acesso ao sistema respiratório, e aí o alimento obrigatoriamente vai para o sistema digestório. Não esquecer que a epiglote está na faringe, e a faringe é uma estrutura comum, tanto do sistema respiratório quanto do digestório, tá? Na faringe, gente, não acontece nenhum tipo de digestão. Não tem digestão na faringe. A faringe só é uma passagem do alimento que a gente não chama mais de alimento. Agora a gente chama de bolo alimentar. Ela só garante a passagem do bolo alimentar. Ela não vai fazer digestão química, ela não vai fazer digestão mecânica. Digestão mecânica e química nós vimos acontecendo agora, nessa aula, só na boca. A faringe só vai permitir a passagem do alimento, que vai para aquele tubo bem comprido aqui, que é o esôfago, mas que a gente só vai ver na aula que vem, senão fica muita informação para vocês. Tranquilo, gente? Então, esse é o nosso sistema digestório, nossa primeira parte do sistema digestório. E aí, depois a gente vai seguir na outra aula, só que eu queria deixar atividades para vocês, tá? Quais são elas? Anotem aí. Eu quero que vocês façam a atividade 2 da página 285. Atividade 2 tem lá, embaixo da pirâmide alimentar, tá? Façam aí essa atividade 2. Aí, a página 286, a seguinte, que ainda é sobre a pirâmide alimentar, tá? 286. Aí, os testes da 288, toda a 288, que são testes. 289, que é o em casa. E atrás também a 290. Todos os exercícios do módulo 3. Deixa tudo em ordem. Quem já fez uma parte, beleza. Quero todas essas páginas completas. Quem não fez nada, faça tudo. Quem fez uma parte já termina todas as que eu falei. E aí, gente, para eu controlar essa atividade que se vocês fizeram, mandem foto pelo ClassApp. Eu vou ter o controle de quem fez, quem não fez. Quem não manda foto, eu vou colocar lá como não fez. Tá? Então, eu espero receber as fotos de vocês com todas essas atividades realizadas pelo ClassApp. Lembrar que nós estamos controlando todas as atividades de vocês, não só lá pela plataforma do Plural, como também da apostila. Para eu ter o controle da apostila, vocês têm que me mandar a foto pelo ClassApp. Há alunos que não mandarem, eu vou considerar que não entregaram, que não fizeram. E aí, reflete na nota, não esqueçam, tá? A gente vai passar aí para os pais informando o que está acontecendo. Tranquilo, gente? Dúvidas? Mandem pelo ClassApp também. Quem estiver assistindo aí pelo YouTube, pode mandar até a pergunta pelos comentários, não tem problema, certo? E aí, temos as questões do plural sobre sistema digestório, as 6 questões sobre essa parte aqui do sistema digestório que eu acabei de explicar para vocês. Estudem essa parte que começa a ter muito detalhe. Vocês vão ver que as transformações enzimáticas vão ser muitas. Vocês vão ter que saber o nome da enzima, a transformação que ela faz. Então, tem muita informação. Quando chegar no intestino delgado, então, vocês vão ver. É uma chuva de informação. Então, se organizem direitinho, estudem, deixem esse comecinho do sistema digestório redondinho, sabendo tudo, para a gente dar continuidade sem nenhum problema na próxima aula, tá bom? Se cuidem, continuem aí em casa cuidando de vocês, cuidando da família de vocês e de todas as outras pessoas, tá bom? Espero de coração que em breve estejamos juntos, tá? Então, dúvidas pelo ClassApp, espero as fotos das atividades e assistam e façam plural, por favor, hein? Façam de um jeito certo, né? Façam de um jeito comprometido, tá bom? Grande beijo para vocês, saudades e até mais.